Buenas, meu povo amado! Vamos para o nosso último bloco de correção do nosso simulado, né? Espero que você esteja muito bem e esteja acertando as questões, né, de preferência. Mas caso tenha alguma dúvida, a correção serve exatamente para isso, para que você possa entender a matéria, né, e não errar depois lá no dia. Essa é a ideia, você estudar, praticar, né, ser testado antes, para depois lá na hora dar conta do recado lá com imprimição, tá? Vamos lá? Vamos para o nosso último bloco então do nosso simulado aí da Prefeitura Municipal de Canoas. Eu sou o professor Franco. Espero que você já tenha nos achado lá na rede social, né? Procure lá Prof. L. Franco no Instagram e eu tenho certeza que você vai me achar por lá. Bom, a questão 12 diz o seguinte: os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Isso aqui, pessoal, está simplesmente na Constituição. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma previsão constitucional, tá? Isso aqui está na Constituição Federal, lá no artigo 37. Os cargos públicos são acessíveis a todo e qualquer brasileiro e também aos estrangeiros, né? De acordo com a lei, na forma da lei. Então, esse é a previsão constitucional. Para provimento em caráter efetivo, né, ou em comissão, né, um caráter comissionado. Eu vou mostrar para você quais são os tipos de cargos, né? Quando você pensa em cargo, é levado a entender que só existe cargo efetivo, que tem que fazer concurso, porque sem concurso não toma posse em cargo público. Veja, cargo público é o gênero. Gênero, eu tenho várias espécies de cargos públicos, tá? E um deles, que é o cargo efetivo, você vai fazer concurso. Mas nem todos os cargos públicos precisam de concurso. Cargo em comissão não precisa de concurso. Cargo eletivo não tem concurso. Ou você faz concurso para ser prefeito, faz concurso para ser vereador. Não, cargo eletivo não tem concurso e é cargo público, né? Então nós temos vários tipos de cargos que são públicos, porém não são efetivos. Cargos efetivos, aí sim, eu preciso de concurso. Bom, qual a alternativa que melhor define cargo público? Veja que eles estão perguntando, pessoal, um conceito do gênero, tá? Toma cuidado. Eles estão perguntando aqui, ó, o que é para você cargo público, ou seja, o gênero, tá? Enfim, sabendo que eu tenho o cargo efetivo, né, e o cargo em comissão, defina para mim o cargo público como um todo, né? O que é cargo público? O conjunto de cargos de carreiras ou isolados de um órgão ou entidade da administração municipal. Conjunto de cargos de carreiras ou isolados. Bom, isso não é cargo, pessoal. O cargo em si, ele é um conjunto de funções, tá? Conjunto de atribuições, conjunto de funções, não conjunto de cargos. Então tá errada a letra A. Letra B. É aquele ocupado por empregado público. Ora, empregado público não ocupa cargo. Empregado público ocupa emprego, tá? Que pode atuar em entidade privada ou pública da ação indireta. Negativo, então tá tudo errado. Vou explicar depois melhor depois para você entender qual é a diferença do servidor para o empregado, tá? O conjunto de atribuições, conjunto de atribuições, conjunto de deveres, conjunto de responsabilidades, né? São as várias funções que unidas formam os cargos, ok? Cometido ao servidor, beleza, chamou de servidor, não chamou de empregado. Criado por lei, veja que o cargo ele não vai ser criado por ato, eu só posso criar por lei, não há criação por decreto, criação por portaria, não, criação por lei, tá? Então, sempre criado por lei, com denominação própria, né? Então, cada um vai ter o seu nome, guarda municipal, técnico administrativo, analista, assim por diante. Número certo, né, de vagas, quantas são criadas 10 vagas, 50 vagas, e vencimento específico, né, pagos pelos cofres públicos.
Opa, achamos a nossa letra. A letra C é a nossa correta. Conjunto de atribuições, ok, destinadas aos agentes públicos. Veja que o agente público ele é lato sensu. Agentes públicos podem ser servidores. Agentes públicos podem ser empregados. Agentes públicos podem ser até mesmo aqueles temporários que fazem PSS. Então, agente público é muito aberto, é o conceito lato sensu, é o gênero, tá entendendo? Então, atribuições dos agentes, não, é atribuição dos servidores, tá? Dos servidores apenas. Abrangendo a função temporária e a função de confiança, negativo. Não abrange função temporária nem função de confiança, são coisas distintas entre elas e entre os cargos. Já vou explicar o porquê. Cargo ocupado temporariamente por uma pessoa que não faz parte do quadro. Não, tá errado. Moçada, vem pra cá e eu vou mostrar pra você algumas diferenças, tá? Vamos lá. A primeira diferença, existe a diferença entre cargo, tá? Cargo público, ok? Cargo público. Quais são as espécies de cargo público? Veja, eu tenho cargo público efetivo. Eu tenho cargo público eletivo. Eu tenho cargo público comissionado. Tá vendo? Eu também tenho um tipo de cargo público, vou até colocar aqui, ó, chamado vitalício. Ora, também tem o cargo vitalício, né? Então, esses cargos aqui são todos espécies do cargo público, tá? O cargo efetivo e alguns cargos vitalícios eu faço concurso. Agora, eu não faço concurso para cargo eletivo e nem para cargo comissionado, tá? Então, assim, pare de cair nessa pegadinha. Ah, porque de acordo com a Constituição Federal, né, após a promulgação da Constituição Federal, para assumir um cargo público é necessária aprovação em concurso. Calma, nem todo cargo público precisa de concurso. Eu só vou fazer concurso para quiçá 2 cargos públicos. O cargo público efetivo e, por exemplo, o cargo de juiz, o cargo de promotor, que são cargos vitalícios, né? Cargos efetivos e cargos vitalícios. Esses assim, eu vou fazer concurso. Agora, outros cargos públicos eu não faço concurso, tá? Entendeu? Bom, isso é cargo público. Agora, eu também tenho o chamado emprego. Ó, emprego público. O emprego público, ele é entregue ao empregado, pessoal. O emprego público, quem ocupa ele, eu chamo de empregado público. Empregado público. Esse camarada, ele vai trabalhar nas empresas públicas, tá? Nas empresas públicas. Ele vai trabalhar nas sociedades de economia mista. Ele vai trabalhar nas estatais, nas entidades de direito privado, entendeu? E ele vai exercer um cargo público, um emprego público, não um cargo, um emprego público, tá? E diferente de tudo, nós temos as funções, tá? As funções. E para falar de função, eu tenho que falar de mais um cargo, que é o cargo em comissão. Então, qual que é a diferença do CC, do cargo em comissão, para a função comissionada, ou FG, função gratificada? Primeiro, antes de falar da diferença, vou falar o que eles têm em comum, tá? Tanto o cargo em comissão quanto a função serve para direção, assessoramento e chefia, a famosa DAC, tá? Então, tanto o cargo quanto a função serve para direção, D de direção, A de assessoramento e C de chefia. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que aqui no cargo eu tenho uma porcentagem livre e uma porcentagem entregue para servidores, tá? Essa porcentagem é definida aí pelo estatuto, ok? Agora, aqui no lado das funções, 100% das funções eu entrego para quem já é servidor. Aqui não, uma porcentagem é livre, o outro
eu vou entregar para o servidor. Agora, para eu exercer uma função gratificada, eu tenho que ser servidor, tá? Essa é a grande diferença. Bom, veja que não tem nada a ver com função temporária. A função temporária, pessoal, não é cargo e não é igual função gratificada. A função temporária, pasme, ela é temporária. Vou escrever aqui, ó, é temporária. A função temporária é temporária. A função temporária não é cargo. Não é cargo e não é emprego, tá? Você não fica vitalício, tá? Você não fica estável, você não vai ficar para sempre exercendo uma função temporária, porque não é cargo nem emprego. Ora, se não é cargo e emprego, não precisa de concurso. Exatamente, não precisa de concurso. Mas, Franco, eu fiz uma prova aqui para assumir uma função temporária. Isso ali não era concurso? Não, isso não era concurso. Não precisa de concurso. Quem exerce uma função temporária não fez concurso. Sabe o que foi feito? Uma coisa chamada PSS, Processo Seletivo Simplificado. Processo Seletivo Simplificado. Quem é PSS não pode confundir com cargo e emprego. Não é cargo e não é emprego. Não vai ficar estável nem vitalício. Tá? Ele vai ficar por um período e vai embora, porque a função é temporária. Então não confunda, não tem concurso, tá? Não tem concurso, é PSS. Fechou? Ok? Bom, dito isso, eu vou só afinar aqui com você, ó, um detalhezinho. O empregado, pessoal, o empregado, meu Deus, vou melhorar isso aqui, prometo. Vou colocar aqui, ó, o servidor é diferente do empregado. Onde está essa diferença? Vamos ver. Ó, o servidor, ele é diferente do empregado. Por quê? Porque o servidor, ele paga o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. O empregado, ele paga o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. Então, a primeira diferença entre os dois. Eu sei que servidores municipais, servidores de prefeituras, geralmente pagam RGPS, mas em regra, o servidor, ele vai pagar RPPS. O servidor, ele tem um estatuto, que eu chamo de regime jurídico único, tá? O estatuto. O estatuto do empregado é a CLT, é o geral, CLT, tá? Então, uma outra diferença. O servidor, ele tem estabilidade, né? Após 3 anos de efetivo exercício. O empregado, ele não tem estabilidade. Então tem que tomar cuidado. De fato, o empregado, ele não tem estabilidade. Ele tem outros direitos, mas não tem estabilidade. Então, eu estou citando para você apenas algumas diferenças entre ser empregado e ser servidor, tá? Alguns gostam de ser empregado público, outros gostam de ser servidor. Tem vantagem e desvantagem nos dois lados, beleza? O interessante é você passar no concurso. Seja para empregado ou seja para servidor, passe no concurso. Depois tu vê, tá? Se é bom ou ruim, beleza? Bom, dito isso, eu vou avançar porque a questão já foi, né? Agora, essa questão 14, ela fala, por mais que ela cite aqui o Estatuto Federal, mas é uma questão bem abrangente, tá? Observe as seguintes situações. Vamos lá. João foi analista previdenciário do INSS e aprovado no concurso público regido pelo 8112, que é o RJU Federal, por longos anos de sua vida, tendo recentemente se aposentado. Maria trabalhou, então uma coisa é o João, né? Vamos marcar aqui. Uma coisa é o João. Maria trabalhou por período determinado durante o ano de 2019, como professora substituta de Direito Constitucional em uma universidade pública federal. Maria, professora universitária. Carlos, né, o Carluxo, tá lá. Carlos exerceu função de confiança como assessor parlamentar,
trabalhando no gabinete de determinado deputado federal, tendo ingressado através de indicações profissionais. No entanto, foi despedido após 2 anos de trabalho. E nós temos a nossa amiga Josefina, grande Josefina. Trabalhou como escriturária do Banco do Brasil durante 8 anos, após ter ingressado através de um concurso, tendo sido recentemente despedida após devido processo administrativo contra sua pessoa e os devidos trâmites trabalhistas. Então, nós temos 4 casos concretos: João, Maria, Carlos e Josefina. Vamos lá. Sobre a classificação dos agentes públicos listados a seguir, a opção correta é, vamos lá, João, Maria, faça isso também, tá? Para tu não se perder. Maria, Carluxo, cadê? E agora finalizamos com a Josefina. Cadê você, Josefina? Tá aqui, Josefina. Josefina. Então, sempre falando dos 4, né? Josefina. Cadê Josefina? Tá aqui, Josefina. 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 Maria. Carlos. E agora, Josefina. Bom, vamos lá. No que tange às espécies dos agentes. João possui cargo público. Maria possui função pública temporária. Carlos exerceu cargo público comissionado e Josefina exerceu emprego público. Será que confere a letra A? Vamos ver. João possui cargo público. Quem foi João? João foi analista previdenciário. Ele foi aprovado em concurso público. Então, ele é um servidor. Sim, ele exerce um cargo público, ele exerce um cargo efetivo, né? Então, sim. Maria possui uma função pública temporária. Quem foi Maria? Maria trabalhou em período determinado, período determinado, durante 2019 como professora, né? De Direito Constitucional. Muito bem, então ela fez um PSS, ela foi temporária. Ok, Maria fechou, né? Maria foi temporária. Carlos exerceu cargo público comissionado. Quem foi Carlos? Carlos exerceu função de confiança como assessor parlamentar. Função de confiança como assessor parlamentar, trabalhando no gabinete, tendo ingressado através de indicações. Então, assessor parlamentar é cargo em comissão, tá? Não sei por que eles colocaram função aqui, mas tudo bem, tá? Fechou? É um cargo em comissão. E Josefina exerce um emprego público. Bom, para exercer um emprego público, ela tem que trabalhar numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal. Então, quem vai trabalhar no Banco do Brasil vai ser empregado público. Ah, mas tem que fazer concurso? Tem que fazer concurso, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, você vai ser empregado público e vai entrar lá, não entregando currículo, mas fazendo concurso público. Beleza? Então, fechou. É a nossa letra A. Tivemos sorte aqui, tá? Letra A. Bom, João exerceu emprego? Não, ele exerceu um cargo. Maria possui emprego? Não, Maria possui um PSS. Carlos exerceu emprego? Não, ele exerceu um cargo em comissão. Josefina exerceu um cargo público? Não, tá tudo trocado, né? A letra B trocou tudo. Letra C. João possui emprego? Não. A Maria possui a função pública? Sim, né? Carlos exerceu emprego? Não. Josefina exerceu emprego? Não. Opa, sim, né? Porque ela foi empregada pública do Banco do Brasil. Então, fechou. Nós temos alguns erros, então tá fora. João possui cargo público? Sim. Maria possui emprego temporário? Veja, não é emprego temporário, é função temporária, tá? Carlos exerceu emprego público? Não. Carlos exerceu CC, cargo em comissão. Cargo em comissão, não é emprego público em comissão, é cargo em comissão.
Josefina exerceu o cargo? Não, Josefina exerceu emprego, tá? Tá errado aqui. Então tá errado a letra D. João possui cargo? Possui. Maria possui função pública temporária? Sim. Carlos exerceu função pública temporária? Nesse caso é cargo em comissão, tá? E não é cargo público e sim emprego público. Então ficamos com a nossa letra A, tá? Bom, o conhecimento, claro, das espécies de agentes vai muito longe do que nós trabalhamos aqui. Tu tem que saber o que é empregado, tem que saber o que é servidor, tu tem que saber o que é agente político, né? Saber o que é agente temporário, saber lá a regrinha dos agentes em colaboração com o Estado. Tudo isso eu resumo no gênero agentes políticos, entendeu? Então, gênero é agente político. Opa, desculpa, é agente público, tá? O gênero é agente público, que tem como algumas espécies o agente político, o agente administrativo. Dentro dos agentes administrativos nós temos os servidores, nós temos os empregados, nós temos os temporários. Nós também temos os agentes em colaboração com o Estado, né, os chamados honoríficos, né, os chamados delegatários. Enfim, nós temos várias espécies de agentes públicos. Cada um deles exerce ou uma função, ou um emprego, ou um cargo público. Beleza? Sei que você vai dar conta, tá? Ficamos com a nossa letra A. Bom, a questão número 14 já está aí. Os serviços públicos, e aqui o assunto é serviço, né? Tem que tomar cuidado. Os serviços públicos são classificados quanto à essencialidade, essencialidade, quanto ao objeto e quanto ao usuário, né? Essencialidade, objeto e usuário. Bom, em relação à essencialidade, é correto afirmar que os serviços públicos são indelegáveis e indelegáveis ou delegáveis, meu Deus do céu, né? Delegáveis ou indelegáveis. Fechou? Bom, quais são aqueles serviços delegáveis e indelegáveis? Na verdade, pessoal, quando você estuda classificação de serviço público, tem uma classificação muito importante que é essa aqui, ut universe ou ut singuli. Essa é uma classificação muito importante, mas muito importante mesmo. Diferenciar os serviços gerais ou serviços públicos universais ou gerais, ou serviços públicos singulares, tá? Que eu fiz aqui a tradução literal para você. Serviço público universal, o ut singuli ou ut universe, serviço público singular ou ut singuli, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que aqui, no ut universe, você não consegue, não tem a identificação, identificação do quem e do quantum. Então, nesse caso, você não consegue identificar quem gastou e quanto gastou. Ora, se você não consegue identificar o quem e o quanto, não tem como delegar, não tem como mensurar, né? Então, você vai custear isso através de impostos pagos através de impostos, né? Porque o imposto, ele, em regra, é não afetado, né? Então, ele vai ser usado exatamente para pagar serviços ut universe, ok? Como, do outro lado, nós temos a identificação, então aqui tem a identificação, esse IDT é identificação do quem e do quanto, tá? Então, nesse caso, eu tenho como identificar o quem
e quanto esse quem gastou. Claro que eu estou trazendo para você uma regra, tá? Uma regra. Isso aqui não é aplicado para todo sempre, mas na hora da prova, isso aqui resolve. Ele te ajuda. Se na prova eu te der um exemplo de qualquer serviço e tu conseguir identificar quem gastou e quanto gastou, aquele serviço é singular. Ele é pago por taxa ou preço público. Ele pode ser delegado. Se tu não consegue identificar quem e nem o quanto, então aquele serviço é universal, é um serviço geral. Ele vai ser pago por impostos e não cabe delegação, tá? Fechou? Então aqui, ó, eu vou pagar, ó, pagos por taxa, quando ele é prestado diretamente pelo Estado, ou tarifa ou preço público, quando ele é delegado, tá? Por concessionária permissionária, por exemplo, as concessionárias ou permissionárias de serviço público, né? Ou tarifa, nesse caso, beleza? Quando é prestado diretamente pelo Estado, né, órgãos e entidades, ele vai pagar taxa. Ok? Então, aqui, só para finalizar, não cabe delegação, não cabe delegação, já aqui cabe delegação. Beleza? Bom, com isso, né, você tem uma diferença básica entre um e outro, né? E para mim, sinceramente, eu estudaria essa classificação aqui, tá? A universal e a singular. Claro que não é a única, mas ela é a que mais cai em prova, tá? E é muito importante você saber o que é uti-universo, uti-singular, até para fins de saber se pode ou não pode delegar aquele serviço público. Beleza? Bom, então aqui, letra B. Muito bem. Então chegamos na nossa última questão, a questão número 15, e é uma questão de licitação, né? Espero que você tenha acertado. É uma questão que ainda aborda a 8666. Lembrando que nós temos uma nova lei na praça, né, que já está em vigor, que vai substituir a lei 8666, que é a lei 14133, tá? Mas por enquanto, até 1º de abril de 2023, nós ainda vamos estudar a 866666. Então a tua prova certamente vai ser a lei 8666, tá? Fica tranquilo, fica calmo, vai dar tudo certo, tá? Bom, de acordo com a bicha, né, com a bichinha aqui, ó, 86666 de 93, de acordo com a lei do capeta, né, como muito conhecida, o artigo 37, inciso 21, né, que é base, inclusive, da 866, institui normas para licitações e contratos, né, e a 866, ela é a norma geral de licitações e contratos, não só de licitação, mas de contrato também, para toda e qualquer licitação pública, tá? E dá outras providências. O parágrafo único do artigo 2º dela diz o quê? Todo e qualquer ajuste, ó, isso aqui é o conceito de contrato, tá? Só para saber. Isso aqui é muito forte. Vamos pegar aqui, ó. Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja acordo de vontades, bilateral, acordo de vontades, a formação de um vínculo, vínculo, e a estipulação de obrigações recíprocas comutativo, seja qual for a denominação utilizada. Essa definição é a definição do quê? De contrato. Ó, contrato. Então, só para você entender, a nossa lei, ela trata de licitação, e também trata de contrato, tá? A primeira parte da lei, ela trata de licitação, que nada mais é que um procedimento de escolha, né? E a segunda parte, ela fala de contratação. E existe um lapso temporal que eu chamo de adjudicação. Essa adjudicação, ela tem um prazo de 60 dias, ok? 60 dias. Então, 60 dias entre o final da licitação e o início da contratação. É o prazo
máximo que vai vincular as partes, tá? Beleza? Então, uma coisa é licitação, que nada mais é do que um procedimento de escolha da melhor, não é da mais barata, da melhor proposta. Melhor proposta para quem? Para a administração pública, né? Então, isso é procedimento licitatório. Eu tenho que ter modalidades, eu tenho que ter os tipos, né? Aí você precisa, obviamente, ler lá, principalmente os primeiros 40 artigos da lei. Leia lá os primeiros 40 artigos que são fundamentais para você entender pelo menos a licitação, né? Só que depois da licitação, eu vou ter um contrato. E o contrato, pessoal, é um ajuste, tá? Ele é normalmente tratado como um ajuste. Só que este ajuste, ele precisa ser bilateral. Bilateral, tá? Exatamente porque há um acordo de vontades entre a ação pública e um terceiro, né? Um terceiro particular, pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, esse é um ajuste, né, em regra formal, que vai exatamente consolidar a escolha feita pela licitação. Então, aquilo que está no artigo 2º, parágrafo único, nada mais é do que um conceito aberto, né, um conceito muito aberto do que nós conhecemos como contrato, tá? Bom, fico por aqui. A letra E é a nossa resposta. Leia, né, a nossa lei de licitações. Enfim, espero que você tenha tempo de assistir nossa matriz, né, nossas aulas de licitação com base na 866. Faça isso de preferência, você vai ganhar muito, né? Tanto para fins de concurso, mas também lá depois no teu dia a dia, né? Nada impede que você seja colocado, por exemplo, alocado no setor de licitações. E aí tem que saber pelo menos um pouco, né? Um mínimo de licitação e contrato. Beleza? Boa prova para você, sucesso, que Deus te abençoe e estamos juntos até a nossa tão sonhada aprovação. Beleza? Um abraço, até mais.